Gente do céu, leia a mensagem, leia a informação e para tudo. Sabe por quê? Porque um profissional de sucesso, ele lê. Quando ele lê, ele encontra as respostas. Por exemplo, olha, modo de uso. Colocar no recipiente não metálico, misturar a proporção de 1 sachê para 2 medidas de água oxigenada, ou seja, 100 gramas. Aqui tá dizendo que eu tenho que usar se for em peso ou se for em medida. Por quê? Se for em peso, se for em medida e eu colocar nesse medidor aqui, eu vou fazer isso, o que vai acontecer? Eu abri um, tá? Tem um fechado aqui e tem um outro aberto. Se eu for observar, algumas pessoas que já observaram, falam assim, Gra, mas eu vi que aqui tá dizendo que tem 30 gramas. 30 gramas, então peraí, deixa eu colocar aqui, aí, 30 gramas. Se é 30 gramas com 100, meu Deus, ele é 1 por 3. Não, ele não é 1 por 3. Se for em medidas, ele é 1 por 2. Mas por que que é 30 por 100? Ah, passa até um pouco mais de 1 por 3. Porque a gente está falando de densidade. A gente está falando medida, ou eu uso o medidor, né? Ou eu uso a balança. Mas antes de eu usar a balança, eu preciso saber a densidade do pó descolorante. O pó descolorante é mais leve. O pó descolorante, ele não tem o mesmo peso. Fala assim, vamos falar da água. O gelo, por exemplo. A densidade do gelo é 9,2. A gente tem o álcool também. O álcool também tem... Por que o gelo, né, até boia? Você consegue ver ele boiando. Os icebergs gigantescos, a gente vê ali também flutuando. A questão também da água. Tem outro fator da questão sal. O álcool etílico, a densidade também é diferente. 7,8 mais ou menos, álcool etílico. E o pó descolorante? Tudo vai depender do fabricante do pó que você consome. Então, de repente, o pó que você consome, a densidade é 0,8, ou a densidade é 7,5, tá? Ela é baixa, 75, ou ela é 8, ou ela é 65. Então, tudo depende do fabricante que desenvolveu o seu pó. A densidade é uma coisa. Então, quando a gente fala de pesar, isso aqui em medida, vou colocar agora aqui na cumbuquinha. Deixa eu ver se esse aparece visível, aparece. Vou colocar aqui o pó. Opa, que tô com um ventinho aqui. Não posso chacoalhar agora. Peraí que eu tô colocando o pó descolorante numa cumbuquinha. Só um minutinho. Vamos lá. O sachê, ele vem fechado com 30 gramas. Ok? Com 30 gramas. Aí você fala assim, tá, então tá escrito ali, porque eu li, que quem lê, vê, tá bom? Essa informação. Que ele tem que usar por 100. Nossa, ele é mais do que 1 por 3. Não, gente. Nosso pó não é 1 por 3. Bora pra parte de química pra tirar de vez a dúvida, porque eu vejo profissionais usando, eu vi vídeo já de profissionais. Entenda uma coisa, eu já conheci muitos, mas muitos profissionais que falam que tem X anos de carreira. E você sabe que não tem X anos de carreira. Porque a pessoa não teve história pra isso. Não tem, não bate os números, a história, a cronologia, não bate. Tem muita gente que dá a entender que já tem... que é formado em diversas academias internacionais. Já aconteceu isso comigo. Uma pessoa veio na minha academia para tentar dar cursos e tal, e me passou um currículo que era falso. Era um currículo falso. Primeiro, porque eu não conseguia falar a palavra de 2 nomes de 2 academias, e o método que a pessoa estava falando não batia. Então, assim, hoje, o que a gente mais tem no mercado, a gente fala astrônomo, que fala, mas na verdade não tem vivência, não tem experiência, não tem nada que comprove, não tem nada no seu histórico, você não vê a história da pessoa, você não vê a vida da pessoa no passado. Pessoas que, cara, começaram na geração Hair Brasil. Como é que a pessoa nasceu na geração Hair Brasil? Então ela não tem de jeito nenhum 20 anos de profissão, mas nem...
Não vai nem pintar de ouro, não tem. Vocês estão entendendo? O que eu quero dizer é que às vezes você fala assim, porque eu vi o fulano Beltrano usando a balança e o que... Papagaio, exatamente. Usando a balança e usando 1:2. Tá errado. É aquela história que eu falo. Pessoas que entram na nossa live, pegam um pedaço do conteúdo e acreditam que aquilo é bom, mas quando vê que as pessoas viram, identificaram que a pessoa tá na live, ela sai desesperada, com medo, tipo, ai não, vai descobrir que eu aprendi alguma coisa aqui. O maldito orgulho, como a gente já falou. Pessoas que vão vivendo apenas da aparência técnica. Existe aparência técnica? Existe. É você viver pegando migalhas de informações, usando como conteúdo, mas a pessoa não consegue aprofundar aquele tema porque ela não tem domínio sobre aquele assunto. Então, quando a gente fala, ó, coloquei aqui, deixa eu ver o lado que tem... pega um canetão pra mim, que aí eu vou riscar aqui. No canetão, dá certinho aqui, gente. Aqui eu tenho 50, tá? Aqui eu tenho 50. Vocês conseguem ver praticamente pelo ângulo aqui, ó, pela metade do copinho. Não precisa, amor. Eu tô virando um pouquinho, tá bom. Pela metade do copinho, não precisa, tá bom. A gente consegue ver certinho que ele tem 50. Então, esse sachê, se fosse em medida, esse sachê que tem 30 gramas, se fosse em medidas, ele daria 50. Então, aqui, a gente tá falando de 50, só que um saquinho, tá ok? Um saquinho tem 30, mas em medida equivale a 50. Então, quando a gente fala de 1:2, 1:2, no nosso caso aqui, eu descobrindo a densidade do meu pó descolorante, eu vou usar 30 por quanto? Vamos lá, gente. Seria o quê? 30 por quanto? Por 100. Um sachê de 30, baseado na densidade do meu pó descolorante, é o Celebrity, um pó descolorante Celebrity, 30%. No meu pó, eu sei que esse 30 equivale a 50. 30 gramas equivale a 50. Por quê? Porque o pó é mais leve. Se eu pesar, por exemplo, 1 litro de água, e se eu colocar numa embalagem de 1 litro o pó, eu não vou ter 1 litro, eu não vou ter 1 quilo, tá? Eu não vou ter 1 quilo, eu vou ter ali uma quantidade menor, inferior. Então, tem densidades que é 0,6, 0,7, 0,75. Então, você precisa, em primeiro lugar, descobrir qual é a densidade do seu pó descolorante. Só que esses 30 gramas equivale a 50. Eu peguei, para quem chegou atrasado, um sachê de 30, coloquei dentro desse copinho, que equivale a 50. Então, se eu for usar, qual é a medida correta para eu usar o oxidante? Eu teria que usar 30 com 100, exatamente como diz a nossa embalagem, que você vai usar 30 gramas do pó descolorante com 100 de oxidante, certo? Então, como é que eu descubro a densidade de outros pós descolorantes? Eu posso simplesmente pegar o pó descolorante, encher um copinho desse de 100, aí eu empurro, tá? Literalmente eu preciso dar uma empurrada, acomodo. Por quê? Porque são grânulos, e esses grânulos têm espaços entre esses grânulos. Então, se tem espaços entre os grânulos, talvez você acredite que o copinho esteja cheio, o medidor esteja cheio. Só que conforme você vai acomodando e prensando, você descobre que ele não está tão cheio, você coloca mais. Pressionou, colocou um copinho de 100, quando você pega aquele copinho de 100, vai ligar a balança, cuidado que tem muita balança safadinha, sem vergonha, que não vale nada, gente. Aí eu pego uma balança e meço o copinho de 100, bem apertadinho, coloco ali, claro, tem que tirar a tara. Tara é o peso da embalagem. Coloquei aqui o copinho, tiro a tara e agora eu vou colocar aqui 100. Esse copinho cheio de 100. Na hora que eu coloco esse copinho cheio de 100, com 100, eu vou descobrir. Talvez vá dar 75, 65, 60. Aí você descobriu a densidade do seu pó. Grai, como é que eu sei disso? Simples, se você descobriu que é 65, você vai usar sempre 65, porque se a medida é 1:2, o que equivale a 100, tá? Esse 65 equivale a 100, ok? Esse 65, o peso do seu pó, a densidade do pó descolorante que você tem, que seria um copinho de 100, foi representado por 65. Então, se eu tiver que usar 1:2, eu vou colocar 65 gramas do pó para quanto? 200 é a resposta! 200 é a resposta. Mas agora tu me deu um nó na minha cabeça. Por que tu tá falando que é 200? Porque o fabricante diz que é 1:2.